E aí, tudo bem com vocês? Que maravilha! Vamos começar mais uma live. E hoje o tema até parece tema de programa de comédia, né? Mas o assunto é muito sério. E nós temos um convidado muito especial. Daqui a pouquinho ele está chegando por aqui para poder entrar e nós começarmos a falar desse assunto, que é baseado na lei da projeção. Então, quem estiver entrando já fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo gravado, deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário, compartilha com quem você acredita que possa ajudar. Vamos mandar para frente essas notícias boas, essas coisas maravilhosas que fazem com que as pessoas cresçam. Imagina se a gente consegue um mundo com menos projeção a partir dessa live. Meu Deus do céu, seria uma bênção e todos nós somos responsáveis por isso, não é mesmo? Boa tarde, Lu, Simone. Entra mais aqui, Andréia, sejam todos bem. Roseli, tudo bem com vocês? Como é que tá o clima aí onde vocês estão? Porque aqui em São Paulo hoje tá mais quentinho, graças a Deus. Porque já fez dias frios por outros dias, né, pra trás. E aonde que vocês estão também? Coloca aí pra gente. Simone, eu sei que é de Búzios. Lu é do Paraná, né? Robson, seja muito bem-vindo. Nosso convidado já chegou. E vai entrar para a gente já começar a falar que o tempo é longo. Tá conectando, é já que ele entra. Entrou com a Aê! Olha nós aí, boa noite. Boa noite, Robson, tudo bem? E olha lá, o pessoal tá colocando de onde é. A Andréia do Rio Grande do Sul, olha que legal. São Gabriel. Olha lá, a Luciana, de Canoas. Eu achei que era do Paraná, olha eu errada. Ana de São Paulo também. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Robson, seja muito bem-vindo. Segunda vez que eu te recebo aqui, né? Muito Muito obrigado obrigado. pelo convite. Obrigado pela sua participação. Bom, gente, eu acho que a maioria que está aqui conhece o Robson, mas mesmo assim vou te apresentar porque a live fica gravada e depois mais pessoas vão acessar, né? Robson é Master Coach, é fundador do Instituto Você Merece Ser Livre, é apresentador de TV, terapeuta emocional. Tem mais, Robson? Acho que é Filho isso, de né? Deus perfeito. Só tudo Filho de Deus isso. perfeito. E principalmente, Filho de Deus Perfeito. FDP. É o título que eu mais gosto, sabia? Filho de Deus Perfeito. Só tudo isso. Graças a Deus. Que bom que você está aqui hoje para a gente falar de um tema tão interessante, né? A hora que abriu eu falei, parece tema de comédia, mas é muito sério. Bateu, doeu, Toma que pega é... que é Oh, é teu. pega, né? Toma. Pega que é teu. É, Bom, tem gente, o pessoas que vai pessoal... tomar mesmo. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai falando, porque já vai ficar gravado, né? Quem assistir depois acessa, quem chegar, pegar o bonde andando, pode depois voltar e pegar o comecinho, porque a Simone já começou o verão lá no Rio, olha que maravilha! Andréia do Rio Grande do Sul, que legal, gente, tem gente de norte a sul, né? Olha só, escritor também, Simone, verdade, o Robson também é escritor. Bom, então vamos lá. Se quem tá aqui ainda não segue o Instagram do Você Merece Ser Livre, por gentileza, né? Depois que acabar a live, vai lá, começa a seguir. Se não me segue, por gentileza, quando acabar a live, começa a seguir, para vocês também estarem recebendo os nossos projetos, né? Os nossos trabalhos todos. Filadélfia, boa noite. Filadélfia é do Paraná, né? Porto Alegre também. Nossa, gente, por que eu tô com Paraná hoje? Acho que é só a Roseli que tá aí, então, que é do Paraná. Bom, É vamos isso lá. aí. Robson, seguinte, nós decidimos pegar esse tema e, embora seja interessante, engraçado talvez, mas é muito complexo, né? Então nós vamos pedir aí a Deus que nos ilumine para conseguir realmente passar aquilo que as pessoas entendam. Porque eu vou falar a verdade, eu mesma demorei um pouco para entender a projeção, esse tema, pessoal, ele é baseado na lei da projeção, que é uma lei universal, mas que também é considerado um mecanismo de defesa do nosso inconsciente, por Freud, né? Que fez toda uma psicanálise em cima disso. Mas muito antes do Freud existir, já existia a lei da projeção e já existia um estudo em cima disso. Certo, Robson? Certinho.
Então, Na verdade, né, Laine, essa projeção que a gente fala, e isso fica muito evidente, né? Quando algo nos incomoda nos outros, quando dói na gente algo que a gente ouve ou que incomoda nos outros, pega que é teu. Mas como que funciona isso? Pega, analisa e fala, mas por que que isso está me incomodando? O que que eu tenho que trabalhar em mim? Por que que eu fico me projetando desse jeito? Porque se eu não tenho dentro de mim, não existe, igual o Albert Einstein falou, né? Se eu não tenho aquilo dentro de mim, não me incomoda. Porque o que eu não tenho dentro de mim é como se não existisse, eu não conheço, né? né? Eu não conheço. Quer ver Então, uma coisa? Uma vez eu ouvi uma frase, né, do eu. Eu peguei que era meu aquilo. Falaram assim numa palestra, né? Se você tem raiva dos ricos, das pessoas bem-sucedidas, é porque você tem que trabalhar isso dentro de você. Você nunca vai ser rico, porque você tem raiva do rico. Aí eu falei, opa, peraí. Peguei para mim, falei, peraí, não. Eu quero ser rico também, né? Dentro do desenvolvimento humano, eu não posso falar mal ou ter uma inveja de alguém que é mais famoso, por exemplo, um escritor que vendeu mais livro, um coach que ele tem mais seguidores. Por que eu não posso ter essa inveja? Se eu tiver essa inveja, eu tenho que trabalhar e me falar, cara, mas por que eu tô com raiva daquela pessoa que está tendo sucesso? A mesma coisa acontece com o fracasso, né? Por que eu tenho raiva do fracassado? Eu não preciso ter raiva, nem do rico e nem do fracassado. Olha que interessante. Então, a lei da projeção, ela faz o quê? A gente fica... Às vezes, a gente admira muito alguém, e você tem a parte boa. Quando a gente admira muito alguém, é porque, no fundo, a gente tem aquilo dentro da gente. exato. Quando você admira um cantor, quando você admira um ator, você fala, nossa, cara, eu gosto daquela pessoa. Por quê? Porque dentro de você, você se espelha naquela pessoa. A parte boa daquele trabalho, né? E a parte ruim, que ninguém quer falar? Eu só quero falar das partes Exatamente. boas, né? É. Por exemplo, eu me espelho muito no trabalho do Anthony Robbins, por exemplo, né? Eu tenho muita admiração por ele, porque eu sei que eu tenho um pouquinho dele ali na minha veia. Então eu trabalho isso em mim, falei, cara, legal. Eu acho que se eu seguir por esse caminho, vai dar muito certo a minha vida, a minha carreira e tudo mais. E quando algo me incomoda em um profissional de desenvolvimento humano, pega, analisa que é teu. É. O que Mas eu preciso transmutar, entende? a gente pode enxergar essa lei da projeção como uma estratégia. Eu até anotei aqui para não esquecer. Ó, é uma estratégia que nós usamos, mesmo sem perceber, mesmo sem concordar, a fim de se proteger das coisas que realmente nós não queremos lidar em nós mesmos. Olha só, forte isso, né? Eu vou repetir, ó. É um mecanismo de defesa, é uma estratégia que nós usamos, nós todos os seres humanos, tá? Usamos, mesmo sem perceber, a fim de se proteger de coisas que realmente não queremos lidar ou não queremos pensar. Fixa o tema, tá, pera lá. A gente pode se A espelhar, mas não Aline, se tiver dentro de si. a Aline Oliveira está dizendo o seguinte: a gente pode se espelhar, mas não, se não tiver dentro de si, dentro da gente, ficará falso. Exemplo, né? Eu posso me espelhar no Anthony Robbins, mas se eu não tiver aquela essência dentro de mim, eu fico um imitador. É, E mas a gente não deve normalmente, ser um imitador. mas normalmente, a gente vai acabar se espelhando em pessoas que têm semelhanças com a gente, né? É exatamente Aquelas isso. que não têm semelhanças, dificilmente a gente vai ver exatamente, Aline, a essência do bem, né? Então, aquelas que não têm essa essência, a gente não vai enxergar porque não está em nós, tanto positivo quanto negativo. Eu trouxe alguns exemplos também para a gente falar depois e destrinchar eles, Robson. Deixa eu anotar aqui o tema. Pega, que é teu. Gente, eu sei que todas as vezes que eu falo isso com os meus coaches, ou até em live, ou até em vídeo, existe uma certa negação. A negação também é um mecanismo de defesa do nosso ego, né? Do nosso inconsciente, para a gente se proteger. Então, todos que estão aqui nessa live hoje, eu convido a deixarem os julgamentos lá fora, tá? Só escuta. E ao invés de falar isso não é possível, pensa assim, será? Né? Porque com esse será, você vai poder se analisar.
e se avaliar. Será? Para a gente começar a falar um pouquinho mais profundo sobre essa lei da projeção, eu convido a todos vocês que estão aqui a pensar. Se vocês não tiverem como anotar, não precisa, mas pensa. Qual é o pior defeito que você enxerga na sua mãe e o pior defeito que você enxerga no seu pai? Só pensa. Mais pra frente a gente fala sobre isso, né, Robson? Exatamente. Bateu, doeu, pega que é seu. Outro dia, tinha um amigo, né, uma pessoa, e ele tava falando de uma outra pessoa, né? Falando que a outra pessoa era arrogante, que a outra pessoa era isso, que era aquilo, que ele não gostava da outra pessoa. E aí eu, com muito jeitinho, eu falei para essa pessoa que já entende um pouquinho das leis, né? Falei, cara, isso aí não é projeção, não? Freud dizia, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço de Pedro que de Paulo. É mais ou menos isso, né? Quanto mais Pedro fala aí, de ou seja, Paulo. a pessoa que não tem humildade e autorresponsabilidade sofre muito, porque você fica só apontando o dedo e julgando os outros. Quando eu deveria pensar o seguinte, cara, mas eu não gosto daquela pessoa, eu acho aquela pessoa arrogante. Eu me calo, pega que é teu. O que que eu tenho que tá me incomodando aquela pessoa? Aonde Aí que você fala, tá a minha caramba, arrogância, né? se você for ver, eu tô me projetando no outro, né? Outro dia, recentemente, uma pessoa veio falar de outra para mim. Eu falei para ele assim, amigo, essa pessoa que você está falando nem pensa mais nisso que você está falando. Sabe? Você é que pensa que ele está pensando, ele não está nem aí para isso mais, cara. Você está se projetando. Projeção! Né? A Quando... pessoa falou, Robson, mas você pensa que eu isso, você pensa que eu aquilo, e eu já tenho a resposta na ponta da língua. Eu não penso nada. É você que pensa que eu estou pensando. Eu falei para você isso. Não, então é você que acha. E a gente tem uma Sodoma, assim, né? Uma áurea, que a gente acha que a gente sempre tem razão. Perfeito. É Você bem isso coloca a mesmo. pessoa na cruz, né? Você coloca a pessoa na cruz e pronto. Vira e mexe, Lane, mas é quase que todo dia eu falo para as pessoas assim, olha, calma. Isso que a gente vai conversar aqui faz parte do passado? Faz. Então por que que a gente tem que falar disso? Já foi. Isso que a gente vai discutir agora vai ser bom para nosso relacionamento, para nossa amizade? Não. Então por que que a gente tem que tocar nesse assunto, cara? É. Por que, Laine, que as pessoas têm tanta dificuldade de virar a página? Porque não perdoa. Por isso que dói. Ela quer discutir aquilo. Sabe por quê também? Porque Bateu, projeta. doeu, pega Pega que que é é teu. Então a teu. pessoa, ela vai ficar a vida toda discutindo isso e não vai resolver. Existem várias maneiras de projeção, né? A verdade é que a projeção, ela alivia aquele sentimento que a gente tem. Por quê? Porque tira a nossa responsabilidade. Então, é isso aí que você falou. Quando eu acho que o outro está achando de mim, na verdade eu estou projetando um sentimento que eu não quero sentir. Então, como eu não quero sentir, eu acho que o outro está sentindo de mim. Mas o outro te falou isso? Você perguntou, né? Pode até ser que ele esteja sentindo, mas se fosse só ele, você não estaria vendo. Não é isso, Robson? Não é porque eu olho... Por exemplo, tem situações que a gente fala, não, mas ninguém vai aceitar um estrupador pegar uma criança, por exemplo, tá bom, mas quanto isso vai te agredir? Né? Porque tudo bem, não aceitar é uma coisa, mas eu ficar irada, querer ir lá pegar o estrupador, eu tô sendo igual a ele. A projeção está acontecendo nesse momento. Quando eu vejo um rico e acho que ele é desonesto, o que está acontecendo? Eu estou projetando nele. Eu acho que para eu ficar rica eu tenho que ser desonesta. Não quer dizer que ele é desonesto. Eu estou falando de mim, não estou falando dele. É isso? Perfeito. Quando a gente fica com raiva Exatamente. quando eu me dou por algo que alguém falou. É isso, né? Tipo, por que doeu? Isso acontece muito em casa, né? Às vezes você coloca o negócio... Vamos supor que você coloca... Tem uma louça fora de lugar. E aí você fala, nossa, seria melhor que as pessoas colocassem as louças no lugar, né? Quem guarda não vai falar nada, não vai pegar. Mas aquele que deixa fora de lugar já vai contestar. Mas vocês também deixam. Mas... Quando vem o mais, você fala, ai, que lindo. Nós Pronto. até falamos numa outra live, né, que a gente estava batendo um papo. Quando a pessoa fala algo que não serve para mim, que a carapuça não serve, eu dou até risada.
outro dia uma pessoa da família foi falar para outra pessoa da família aquela fofoca que eu acho que só na minha família tem, né? Na família de ninguém tem fofoca, Não, acho só que é na só minha. na sua. Aí a outra pessoa, ela chegou em mim e falou: fulano falou que você é isso, isso e isso. Eu dei risada. Porque eu sei que não é meu aquilo ali, eu não pego para mim. Eu não sou daquele jeito. A pessoa, eu até estava falando para você e para o Wagner, né, outro dia. Eu acho que eu sou livre mesmo, porque eu não estou nem aí porque os outros pensam. Exato. Agora, eu tenho uma preocupação muito grande, Laine, de errar com as pessoas. Eu tenho uma preocupação muito grande de ser sincero. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo em primeiro lugar e depois com os outros. Se eu não for sincero comigo mesmo, eu fico com aquilo me remoendo. Aí eu preciso falar. E eu aprendi que eu tenho que falar, porque se eu não falo, é pior ficar falando nas costas ou ficar se projetando com o outro, né? Não é Exatamente. melhor eu chegar em você e falar, ó, Lani, isso, isso, como que a gente resolve isso? E às vezes, 90% do que a gente pensa é só a gente que pensa. Não é do jeito que a gente pensa. Quando você conversa, você vai ver que a pessoa não tem nada daquilo que você criou na sua cabeça, né? Então, às vezes eu falo Exatamente. para um amigo assim, falei, cara, às vezes eu falo para alguns amigos assim, mas por que, cara, que a gente está falando isso, né? Por que a gente está discutindo esse assunto? Aí a pessoa fala assim, é mesmo, por quê? Eu falei, por quê, cara? Por que a gente não fala de coisas que a gente vai Acrescente. realizar ainda, né? O que eu já realizei já passou, o que eu deixei de realizar eu posso realizar agora, e já foi. Então, dentro do mundo da projeção, né? Se a gente ficar falando mal de um político, o quanto eu tenho desse político em mim? Por que ele me incomoda tanto? Outro dia É interessante, né? eu vi uma live do Fred, agora eu não vou recordar o nome dele inteiro, é Fred alguma coisa, junto com a Bárbara. E ele falou isso. Ele falou que ele não simpatiza com o nosso presidente e ele sabe, ele conhece a lei da projeção, então ele sabe que ele tem dentro dele várias das características, né, que o presidente dele. Então ele não comenta com ninguém que ele não gosta do presidente, porque a impressão de que quando a gente tem uma informação, parece que todo mundo tem, né? Então, tipo assim, eu não chego para você e nem para ninguém para falar mal de alguém, porque eu sei que eu tô falando de mim, eu não tô falando dela. As pessoas falam delas mesmas. Nós falamos de nós mesmos. Na verdade, eu acho que as pessoas nem existem. Quando a gente fala as pessoas fazem isso, eu tô falando de mim. Eu faço isso e é por isso que eu tô vendo. Quando eu falo assim, por exemplo, você merece ser livre, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou sem fone aqui. Pois é, tá meio. Tem hora que fica meio baixo pra mim. Como é que tá aí, gente? Vocês estão ouvindo bem? Eu e o Robson, tá igual o volume? Qualquer coisa eu tiro o meu fone pra ficar igual. Eu estou te ouvindo bem, tá? Vamos ver o Quando que a que eles vão gente falar. fala, Lene, você merece ser livre, é justamente isso, né? A gente ser livre do julgamento. No livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele ensina você não julgar, não criticar e não condenar os outros. E a projeção, o que, que é? O que as pessoas querem? Condenar os erros dos outros e as falhas porque são minhas. Então, ou seja, eu condenando no outro, eu estou livre de que alguém descubra em mim. Percebe? Robson, ó, Então, eu crucifico a pessoa. Exatamente, tá reclamando que o seu áudio tá baixo. Tá fácil de você pegar um fone aí? Deixa eu ver se... Mas vai falando aí, que você acha um fone aqui. Sim, vai lá, vai buscar. Então, gente, é muito interessante a gente aceitar essa lei da projeção em primeiro lugar, porque ao mesmo tempo que é uma lei difícil da gente compreender e aceitar, né, a nossa primeira impressão, é, a nossa primeira reação é negar, porque eu não quero ver aquilo, por isso que eu tô vendo no outro, porque eu não quero ver em mim. Então, ao mesmo tempo que eu nego, se eu resolvo pegar para mim e falar, pera lá, por que que isso está me incomodando tanto? Por que que o que essa pessoa falou me doeu desse jeito, me incomodou desse jeito? É pegar os incômodos do dia a dia para a gente começar a transferir para a gente e ver em que ponto que eu estou sendo assim. Porque, de repente, dentro daquela incomodação, que para mim até então era uma incomodação, está revelado, por exemplo, a minha missão de vida. Porque tudo aquilo que me incomoda demais no mundo é algo que eu preciso trabalhar para ajudar o mundo a ficar melhor. Não é isso, Robson?
É é exatamente uma isso. excelente ferramenta para a gente se melhorar, para a gente se conhecer, para a gente olhar os nossos defeitos e as nossas qualidades, porque aquilo que eu admiro no outro também está em mim, né, Robson? E principalmente para eu descobrir a minha missão. O que que eu vim fazer nesse mundo? Por exemplo, eu, Laine, eu sou fico muito incomodada em ver a falta de conhecimento nas pessoas. Não porque não vão para a escola. Não, não é isso. É esse conhecimento, esse autoconhecimento. Esse conhecimento que nos liberta, esse conhecimento que nos faz crescer. E isso sempre me incomodou muito. Eu sempre gostei muito dessas frases de filosofia e tal. Vocês podem ver que eu sempre estou compartilhando frases. Desde criança, outro dia eu encontrei, Robson, nas minhas coisas, um diário de quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, cheio de frases. Frasezinhas que eu anotava, igual eu faço hoje, sabe? Então eu gosto muito dessas frases, isso me faz bem. E isso me incomodava. E o que que eu fiz? O que que eu fui fazer? Trabalhar com o autoconhecimento, para transferir esse conhecimento que me incomodava as pessoas não terem. Então agora eu tô fazendo a minha parte. Quem é que vai pegar, quem é que vai aproveitar, quem é que vai utilizar, isso já não é mais problema meu, né? Mas eu faço a minha parte. Então eu acho uma ferramenta excelente para a gente encontrar a nossa missão nessa vida. Certo, Muito legal Robson? assim, né, Elaine? Quando a gente tem autorresponsabilidade. Tá me ouvindo bem agora? Ótimo, agora melhorou muito para mim, para vocês, gente, coloca aí. Quando a gente tem autorresponsabilidade, porque não é fácil, né? É um exercício de humildade, né? É um exercício de você falar assim, peraí, por que que isso está me incomodando, né? Se eu me conheço, como eu me conheço hoje, já estou aprendendo a me conhecer, eu tento resolver o problema na hora. Eu mesmo Isso. eu já coloco no papel, tipo, por que que aquela pessoa me incomoda? Isso acontece na família também. Sim, é na Por que nossa que alguém maior da, projeção. por que que aquela pessoa da minha família me incomoda, né? Bateu, doeu, pega que é teu. O que que eu preciso melhorar em mim para me livrar disso? Porque, cara, eu falo para as pessoas o seguinte, ninguém tá nem aí para você não, cara. É você que acha que as pessoas estão aí para você, É, a gente né? se dá um valor demais, né? Você tem que fazer aquilo que é bom para você, sem se preocupar com os outros. Porque se a gente ficar preocupado com a opinião dos outros, e ficar agradando todo mundo, você não faz aquilo que você realmente gosta, Ó, né? Se com você for fazer certeza. o... Pode falar, pode ler aí o comentário que A você ia ler. Aline perguntou se eu sou da fase Amar é adesivos. Não sei, Aline, não me recordo do Amar é. Eu morava lá no interior do Mato Grosso do Sul, então pode ser que lá não tinha, né? Eu não me recordo, pode ser que seja assim. Eu sou de 81. Isso já responde, né? É isso aí, a Luciana tá falando. O exercício da autorresponsabilidade é libertador, gente. É maravilhoso. É a única coisa que nos dá É muito liberdade, é a fácil, responsabilidade. é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, porque é muito fácil a gente achar culpados, né? Eu, quando alguma coisa dá ruim, e geralmente sempre dá, sempre acontece alguma coisa que não sai do jeito que a gente quer, eu penso, né? Que energia que eu tava quando eu fiz parceria com essa pessoa, ou quando eu fechei esse negócio, ou quando eu criei esse problema. Eu entendo que sou eu que crio os problemas. Hoje, quando eu percebo que os problemas vão ganhar raízes, eu elimino. Porque ninguém é obrigado a nada, gente. Se você está fazendo algo que te incomoda, pega que é teu, você precisa se libertar disso. É, com certeza. E assim, você falou da família, gente, as maiores problemas que a gente tem com projeção é na nossa família. Afinal de contas, não foi à toa que a gente nasceu ali, né? As nossas maiores semelhanças estão ali. Por que que eu pedi para vocês anotarem o maior defeito que você vê na sua mãe e o maior defeito que você vê no seu pai? Porque se você está enxergando neles, esses defeitos estão em você. Não quer dizer que eles não tenham, mas quer dizer que você também tem. E é por isso que você se incomoda com o defeito do outro. Porque a gente vai olhar no outro, a gente vai enxergar quem são as pessoas. Tá tudo certo. Mas se aquilo me incomoda, pega que é teu. Faz alguma coisa boa com isso, né? Procura uma maneira de Mas melhorar. você sabe que a parte boa disso, a parte ruim é que ninguém quer assumir. Tem pessoas que eu tenho certeza que não falou nada aí, mas deve estar pensando, eu não vou pegar nada, que o defeito do outro é do outro, não tem nada a ver comigo isso aí. Já tem muitas amigas mulheres, né, que eu falo para elas, olha, se você acredita que todo homem é igual, que só existe cafajeste, você só vai atrair homem assim. Aí ela bate o pé e fala, não, porque eu sou uma pessoa boa, por que eu atraio homem assim? É porque você acredita que só tem homem assim. Muda o modelo de homem na sua mente, aí você atrai o homem ideal, você vai atrair um relacionamento ideal. Inclusive, Exatamente. eu ensino no livro também, né? Essa projeção, né, que a gente está falando, a parte boa é
essa projeção que eu vejo nos outros serve para mim melhorar. Mas se eu tiver Sim, humildade, exatamente. Eu falo que é a melhor ferramenta que a gente tem, gente, para se melhorar, é a projeção. Tudo aquilo doeu, incomodou, falou uma palavra e pegou para mim, é ruim, hein? É meu. Eu preciso melhorar alguma coisa. eu Tem tô alguma coisinha no. aqui que eu não quero ver. Robson, deixa eu só ler o comentário da Aline, senão vai passar. Às vezes fazemos negócios, ela falou para você, Robson, às vezes fazemos negócios e depois descobrimos que não era negócio, era missão. É. É isso aí, Na verdade, exatamente a isso. gente não perde nada, né, Aline? Ou a gente ganha, ou a gente Ou aprende. a gente... É isso aí. Ou eu ganho ou eu aprendo. É interessante, amiga, que vira e mexe, eu tô com um discurso agora, uma postura que eu adotei, é o seguinte, eu não quero guerra com ninguém. Eu tô bem demais comigo mesmo. Se eu vejo que eu tenho algum atrito com alguém, é igual o Osho ensina, né, que é um guru hindu, ele ensina que você não é obrigado a ter atrito com ninguém. Apenas, se as energias não batem, cada um vai pro seu canto sem atrito, É, né? Eu não preciso ficar criticando os defeitos daquela pessoa, simplesmente, olha, eu não quero guerra com ninguém. Você tem o seu jeito de ser, eu te aceito do jeito que você é, porém vamos cada um seguir o seu caminho. Isso serve para relacionamento, para família, para amigos, serve para negócio, serve tudo, né? Eu com trabalho certeza. aí há 18 anos no mundo dos negócios, né? E é a mesma coisa a empresa, você não é obrigado a trabalhar na empresa A. Se eu vejo que a empresa A não atende mais as minhas expectativas, eu não confio mais naquela empresa, por que eu tenho que ficar falando mal dessa empresa? Ó, muito obrigado, encerrou-se um ciclo e eu vou começar um outro ciclo agora em outro lugar. Deus te abençoe e que eu vou ser abençoado onde eu estou. Que Deus te abençoe e não nos desampare. É assim que Exato, funciona, né? Por exato. que eu tenho que ficar me desgastando, né, Elaine? Tem pessoas que falam assim, aquela pessoa é meu inimigo número um. Tem gente que levanta a bandeira do inimigo. E quando alguém fala assim, eu odeio, odeio fulano, eu falo, meu Deus, coitado do fígado dessa pessoa, né? Que tá sofrendo. Porque, gente, os nossos órgãos sentem. E o fígado é o que filtra ali a raiva, o ódio, a ira. E aí começa a ter problema de saúde, não sabe por quê. São os nossos pensamentos, são os nossos comportamentos, né? A Arlete falou, cheguei atrasada, mas chegou, tá ótimo, Arlete. Tá tempo de continuar aí. Pessoal que tá chegando, Seja boa bem-vinda. noite a todos, tá? Ô, Robson, e o que que você acha? Olha lá, o Henrique colocou, eu fiz isso e deu certo, meus caminhos se abriram. Claro, gente, sempre dá certo. O que que você acha das indiretas nas redes sociais? É projeção? É um show. É um show completo. Outro dia eu falei para uma pessoa que eu tenho intimidade, né? E ela sempre posta indiretas no status do WhatsApp, nas redes sociais, né? Aí eu falei para a pessoa assim, mas para que ficar jogando tanta indireta, né? Sendo que você precisa trabalhar tudo isso que você está jogando de indireta nos outros, né? E isso acontece muito. Outro dia eu postei uma frase no Facebook, há um tempo atrás, é mais ou menos assim, a amizade termina quando você percebe que só você era o amigo. Autor desconhecido, uma frase que eu gostei, né? E postei lá. Aí um monte de gente me perguntou, Rob, você tá chateado com alguém? Por que você postou aqui? Eu falei, cara, eu não postei pra ninguém, eu só achei legal a frase. Pega que é teu. Se você É, gostou, se você se identificou com a frase, né? Pega que é teu. O que você precisa trabalhar? O que tá, né? Não tem isso comigo, porque eu elimino quando eu vejo que as coisas não estão dando certo, você corta, né? é perfeito Então, isso. Eu também, eu muito gosto, interessante. eu amo postar frases, gente, eu amo. Então, assim, sempre vocês vão ver frase que eu postei. Então, nem sempre é autoria minha, a maioria das vezes é autoria dos outros. Nunca é indireta pra ninguém, né? Mas vira e mexe, eu tenho uma lista de transmissão que eu mando de manhã, vira e mexe, alguém responde. Laine, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu só Outro dia gostei eu da postei frase e assim, coloquei. se você anda com quatro idiotas, adivinha quem é o quinto? Pronto. Tipo, uma frase assim, diga quem tu andas que eu direi quem tu és, né? A pessoa, Aham. nossa, Robson, as pessoas que tá ao seu redor não te agradam. Eu falei, não, gente, é só uma mensagem. Se você te doeu, pega que é Pega que é teu. teu. Né? Porque Perfeito. pensa comigo, né? Pensa comigo, se você anda com pessoas aí que está sempre negativa, automaticamente você vai ser negativo também. Isso é uma lei também, a lei do semelhante, o semelhante se atrai, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do Henrique Sanches. O Henrique Sanches vai lançar um livro agora, né? Comunicação Global. Eu nunca vi o Henrique tão ocupado em toda a vida dele.
tá ocupado, sabe, corrigindo daqui, correndo atrás. O Henrique não tem tempo mais para ficar vendo nada dos outros, porque ele está focado no que é dele. Perfeito. Você percebe? Então, ou seja, se você tem tempo para ficar jogando indiretinha, é coisas que você tem que trabalhar em você. Vai caçar o que fazer, vai cuidar da sua vida, vai fazer algo que vai te dar prazer, não é isso? Por que eu tenho que ficar perdendo meu tempo com defeito dos outros, sendo que eu posso trabalhar uma conquista, que eu posso trabalhar o meu negócio, que eu posso gravar um vídeo de motivação para os outros? Não, as pessoas não têm tempo para nada. Mas para ficar jogando indireta nas redes sociais, pega que é teu. Essa questão da indireta, gente, é muito séria, sabe? Porque, claro, às vezes a pessoa compartilha porque achou legal, mas quando você tá colocando uma indireta, às vezes você pega, atinge quem você não queria atingir. Aquela pessoa só vai, aquela pessoa para qual você direcionou, ela só vai pegar se realmente ir de encontro com aquilo que ela fez. Porque muitas vezes, né, Robson, isso é pura projeção. Eu acho que o outro achou. Por que eu acho que o outro achou? Porque o sentimento que está em mim, né, é o que eu coloco para fora. Por isso que em várias lives eu falo assim, as pessoas falam delas mesmas. Sempre. As pessoas falam delas mesmas. Então quem vem falar mal de alguém, está falando dela. Quem vem reclamar do presidente, do jornal, enfim, tudo que a pessoa que sai da minha boca, eu estou falando é de mim. É de algo que está em mim. Se caso ainda não está tão claro, eu vou dar um exemplo. A lei da projeção, imagina que você está numa sala de cinema, né, Robson? Você está numa sala de cinema, você subiu lá na arquibancada, nas cadeirinhas e sentou. Você está assistindo ao filme. Só que aquele filme que está passando lá atrás, que é desse tamanho assim, que está projetando na tela, também é você. Você está enxergando no outro, o outro é a tela. A situação é a tela. Você está enxergando o que está saindo de você. Você só consegue reconhecer no outro aquilo que está dentro de você. Quando você fala assim pro outro, aquele cara é um falso. Onde é que está a falsidade? Como é que eu reconheci isso nele? Né? Claro, gente, que isso é uma coisa igual aquela questão da parábola de Jesus, né? Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Todos nós temos algo dentro de nós. O fato é o quanto isso te incomoda. O quanto você acha que é para você. Né, Robson? É o tamanho da sua projeção. E quanto mais doer, mais rápido pega. Pega e trabalha para se libertar. Porque aquilo pode continuar acontecendo depois que você se curar e não vai mais te incomodar. As pessoas vão continuar sendo as pessoas. E uma outra coisa também, né, Elaine? As pessoas que elas se projetam nos outros, elas sempre acham que as pessoas estão falando da vida dela. Ah, claro. Ela está sempre pensando da vida do outro. Outro dia eu falei para uma pessoa da minha família, eu falei, mas assim, o que você tem de tão especial que você acha que todo mundo tem inveja de você? Por que você acha que todo mundo está com inveja de você, todo mundo quer te ver no buraco? As pessoas nem sabem que você existe, amiga. As pessoas estão preocupadas em comer, em se divertir, cuidar da vida delas. Ninguém está nem para você. É você que acha que todo mundo tem inveja de você. Talvez a inveja seja dela. É você que se projeta, é você que tem raiva do que o outro está tendo resultado e você não, né? Raiva, é difícil esse assunto, né? Raiva é projeção, tá, gente? Tudo aquilo que me deixa com raiva é projeção. Eu estou projetando no outro um sentimento que é meu, mas que eu não quero olhar, que eu Por não isso quero que a trabalhar. gente fala, né, Elaine? Você merece ser livre, né? O que te faz mal? O que te incomoda no mundo? Faz uma lista. E você vai aceitando aquilo que você não pode mudar. Eu só posso mudar eu não consigo mudar ninguém. Eu consigo mudar o presidente, Elaine? Infelizmente, ou felizmente, eu consigo mudar o meu marido? Ah, então, marido. Falou a palavra. Nem os filhos a gente consegue mudar. Nem os filhos. Eu tenho você certeza não consegue mudar. que muita gente assim, que está assistindo essa live ou que vai assistir essa live depois vai falar assim, até parece que eu sou igual ao meu marido. Até parece. Ele faz isso, e eu nunca que faço aquilo. Gente, você pode não ter a mesma atitude dele, mas o motivo que faz com que ele faça, você tem sim. Até mesmo porque, se não tivesse, não estariam juntos, porque semelhantes se atraem. E quando acabam as semelhanças, o universo dá um jeitinho de separar, de N maneiras. Ninguém nasce na barriga errada, ninguém tem o pai errado. Ah, mas meu pai me abandonou, aquele é um irresponsável. Cuidado, que essa responsabilidade que você vê nele tá aí dentro. E você só consegue enxergar nele. Ninguém casa com a pessoa errada também. Não, ninguém casa com a pessoa. Ninguém vive com a pessoa errada. Quando eu começo a mudar a minha maneira de ver a vida,
de ver o mundo, aí o mundo muda. E pode até ser que essa pessoa também mude, não é, Robson? Ou muda ela como Com pessoa, certeza. ou muda de pessoa, muda de marido. Deixa esse passar e venha outro. Mas o mais importante não é querer mudar o outro, é querer mudar o nosso olhar. Né, curar as nossas feridas. Porque, infelizmente, gente, todos nós somos crianças feridas. Né? Temos várias situações aí para se trabalhar. E quanto menos a gente quer olhar para isso, quanto mais a gente nega e fala que não é nosso, mais difícil da gente resolver, não é? Ou então, sabe qual que é o outro É, mecanismo também que pode acontecer nesse momento? A regressão, né? A gente virar criança. Ter atitude de criança. Bate o pé, bate porta. Eu não quero mais ver isso aqui, não. Deixa eu desligar. Esse povo não sabe o que fala. é interessante isso, né, Lene? Interessante É isso, né? delicado. Você sabe que é tão delicado, Robson, que eu acho que se todo mundo conseguisse realmente entender, eu acho que o processo de evolução da Terra, meu Deus, seria tão mais rápido. É difícil Olha até isso, da gente cara. falar. Olha que tema poderoso, né? Bateu, doeu, pega que é teu. Eu sinceramente, Laine, esse dia eu estava dando uma mentoria para algumas pessoas de negócios, né? Aham. E aí eu falei para as pessoas o seguinte, olha, se você acredita no seu projeto, segue que o projeto é seu, não é de ninguém, né? Eu não conheço, eu posso não conhecer o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu conheço. Não O fazer, segredo do não tentar. o segredo do fracasso, Laine, é querer agradar todo mundo. Aí Também. você faz errado. Sabe, tem pessoas que ele faz as coisas para agradar os outros, tem pessoas que compram roupa para agradar os outros, compra carro para agradar os outros. Fica se moldando, deixa de ser você mesmo. Exatamente. Então, Faz tudo para agradar, pega que é bateu, doeu, teu. pega que é seu. E Se aceita alguém que falar dói alguma menos. coisa, te xingar, se a pessoa falar alguma coisa para você, se você não se identifica com aquilo, não é teu, não doeu. Não dói por quê? Porque eu sei que eu não, que eu não devo, né? Por exemplo, tem pessoas que vai falar para você assim, você prometeu e não cumpriu. Se você costuma cumprir aquilo que você promete, você não vai pegar aquilo, você não vai ficar estressado com aquilo, né? Exato. E tem pessoas que ficam assim, eu dou risada. Quando alguém está sendo injusto comigo, eu dou risada. Minha esposa fala, meu, você é louco, né? Você é louco. Uma outra coisa também, Laine, é a questão de doença, né? Às vezes eu falo nas palestras que a doença não existe. E tem pessoas que levantam a mão e falam assim, existe, ó, porque eu estou doente, eu tomo remédio controlado. Aí eu falo para a pessoa assim, então vamos fazer o seguinte, a doença é sua, você vai no cartório e registra. Porque o dia que você quiser vender, você vende, né? Ela não é sua? Eu tô aqui para te libertar, para falar para você que a doença não existe. Que a doença também é algo para você refletir. Com Por que eu certeza. tô doente? Aí você reflete e fala, cara, eu preciso mudar ainda. Eu tenho tanta coisa para mudar. E aí você começa a ser humilde. Aí você começa a entender que está faltando gratidão. É aí que eu mudei. Eu tomava 10 remédios por dia. Eu morava na favela. Eu era uma pessoa vítima do mundo. Eu tinha raiva das pessoas que tinham duas casas. Por que não me dava uma? Eu achava o mundo injusto. Eu colocava a culpa do meu pai não tinha capacidade de me dar uma casa, eu morava num barraquinho na favela. Quando eu mudei, eu falei, não, peraí. Eu posso ter nascido na favela, mas morrer na favela eu não vou não, porque eu tenho boca para falar e perna para andar. Então eu vou começar a Opção. trabalhar, vou começar a cuidar da minha vida. E comecei a mudar, parei de criticar os outros, fiz igual o Henrique, focado nas minhas coisas, e comecei a trabalhar para mim, o universo conspira e te traz as coisas. Sem ficar pegado no que é dos outros. Sabe por quê, gente? Se não é teu, não pega. Agora, Não, se pega. doeu, pega e, sabe, coloca no divã e fala, criança, tipo, o que eu tenho que trabalhar em mim? Você não precisa de um psicólogo. Pega ali o que doeu em você, pega, coloca ali numa cadeira e começa a conversar com aquilo. Por que você me incomoda tanto? Sabe Né? você falou de doença, né, de dores, uma dor que é muito, uma doença que desenvolve muito em pessoas que são inflexíveis, que, por exemplo, não estará assistindo essa live, ou então não chegará até essa altura depois de gravada, dores nas articulações. Por quê? Porque não tem flexibilidade, pessoas rígidas, pessoas que não aceitam Críticas. mudança, críticas, que não aceitam que alguém fale que eu estou errada, é o outro que está errado, né? E aí começa a ter problema nas articulações. Tudo que é dobra do corpo começa a ter problema e não entende por quê. Aí a doença existe? Não, gente. A doença ela é um aviso.
ela é boa, na verdade. Por pior que pareça, ela é boa. É uma chance que você tem para não morrer. É uma chance que você tem para se melhorar. Na verdade, as doenças estão dizendo para você que você tem que mudar alguma coisa, ela não existe. A crise também não existe. A crise está mostrando para você o que você tem que mudar. Eu vou falar uma coisa para você, Elaine. Nesses 4, 5 meses de crise aí, de pandemia, eu cresci mais do que 18 anos de desenvolvimento humano. Sabe por quê? Porque nós produzimos muito mais do que eu tinha produzido há muito tempo. Talvez se não tivesse tido essa pandemia, a gente não tinha feito tudo que a gente fez nesse tempo, né? Então, ou seja, não existe crise. O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso me adaptar, né? E a questão também de você entender a parte mais difícil, mano, desse tema que a gente está trazendo para o seu público aqui, para os amigos, para as pessoas que estão seguindo a gente, que vão assistir depois também, é que, assim, se existe um mundo da projeção, se é um mundo mental, né? Tudo é projeção da minha mente, correto? A minha vida, ela diz para mim se eu estou no caminho certo ou não, né? A minha vida, ela me mostra. As pessoas que estão ao redor de mim me mostram se eu estou indo bem ou não. Perguntaram para um mestre, né? Para um mestre tibetano, como que eu sei, mestre, se eu estou no caminho certo, se eu estou mudando, se eu estou evoluindo? Porque a gente tem que ter um parâmetro, né? Como que eu sei se eu estou evoluindo, se eu estou melhorando como ser humano, se eu estou indo bem na minha caminhada? Porque não é projeção? Aí o tibetano respondeu para ele assim, olha ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor são amorosas? As pessoas ao seu redor são espiritualizadas? As pessoas ao seu redor são calmas? Aí ela olhou e falou, meu Deus, ao meu redor só tem demônio, velho, porque você ainda tem um demônio dentro de você. Você só tem espírito vermelho dentro de você, é por isso que atrai. O dia que você mudar, você vai perceber que as pessoas ao seu redor vai mudar também. Né? Exatamente então, hoje, isso, por exemplo, projeção. Se você quer saber se você está no caminho certo, é quando os problemas elas começam a diminuir, as pessoas negativas vão se afastando. Isso, olha em volta e vê como é que está o seu círculo de amizade, né? Quais são os assuntos que estão perto de você. Ó, a Ana fez uma pergunta, gente, nós estamos falando da doença, não significa que uma pessoa doente, né, que ela tá com uma determinada doença, não vá procurar ajuda. Claro, você precisa se tratar, já desenvolveu, já manifestou no corpo físico, você precisa se tratar. De preferência, se for possível, com terapias que sejam menos agressivas, né? Tem acupuntura, a mãe ali estava fazendo propaganda do serviço dela, tem acupuntura, tem reiki, tem várias, né? Tem biomagnetismo, várias terapias alternativas que ajudam e muito, tá? Mas sim, todas as doenças, elas vêm por algum significado. Mioma mágoa do papai, viu, Ana? E aí a Raquel perguntou se nas crianças também vale. Raquel, as crianças de 0 a 7 anos e meio, elas captam o inconsciente da mãe. Então, se a criança tem 0 a 7 anos e meio e começa a desenvolver alguma doença, ela está captando os pensamentos da mãe. Então, para a mãe não ficar doente, é pelo amor que ela sente pela mãe, inconscientemente, ela desenvolve as doenças. De 7 anos e meio até 14 anos, ela capta o inconsciente do pai, mesmo este não estando tão perto, tá? Ela capta. Então, depois, isso é um tema longo, não dá pra gente falar hoje, mas já fica aí a reflexão. O que está acontecendo? Quantos anos tem essa criança? Qual é o problema? Outro dia eu estava atendendo uma moça no individual, né, Robson? E a menininha dela com 3 aninhos, desde que nasceu com muitas dores de garganta. Muitas dores de garganta, sempre com febre, e o médico queria tirar as amígdalas. Eu falei, você quer curar sua filha? Ela falou, quero. Eu falei, então, fala. Fala o que você deseja. Para de engolir sapo. Para de ficar se remoendo e contando mentira pra você mesmo. É você que tá deixando sua filha doente. Ela tá captando o seu inconsciente. A moça, sabe, ficou toda emocionada. Ela falou, nossa, será? Eu falei, começa a prestar atenção. E no momento, a menina não tinha dormido a noite toda por causa de febre. Eu falei, agora, já começa agora. Começa a trabalhar em você, observa o que está te fazendo tão mal, qual é a sua responsabilidade, né? Começa falando amorosamente, não precisa soltar marimbondo em ninguém. Começa a analisar o porquê que você está tão incomodado com determinadas situações, por que você não fala, por que você não consegue pôr para fora. Tá, na próxima semana a gente foi conversar, e aí, sua filha melhorou? Não teve mais febre, não teve mais nada. Então, assim, não é, gente, não é magia, é verdade. Só que é um conhecimento que foi tirado de nós, né? E os sintomas físicos que manifestam no nosso corpo sempre tem algum sinal, alguma lição que a gente precisa aprender a ouvir.
Ai, Outro dia, Elaine, pegando esse gancho da garganta, né? Como a gente tem um pouquinho desse conhecimento também, eu atendi uma pessoa e ela falando para mim que ela sempre tinha problema, ela, com inflamação na garganta. Sempre, né, Robson? Eu tomo antibiótico, eu tomo, sabe, cada 3 meses eu tenho que tomar antibiótico, eu tô sempre tomando analgésico, a garganta sempre inflamada. Falei, amiga, é o seguinte. Aí ela falou para mim, eu vi que você falou na palestra que a doença não existe, Robson, mas eu tô sempre com esse problema de garganta, né? Eu acho que é crônico, o médico falou que não tem cura. não. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, olha, das duas uma, você vai dizer para você mesmo qual é a solução para você resolver. Ou você anda mentindo demais, contando mentira para os outros e para você mesmo, ou você quer falar algo para alguém ou para as outras pessoas e você não fala. Ela começou a se emocionar, igual você falou. Porque Ela, pega, né? nossa. Aí ela tinha muito problema com o marido, mas não falava. Ficava Aí eu só falei aqui, para ó. ela, ela falou, Robson, eu não quero brigar com meu marido, né? Eu falei, mas você não precisa brigar, você só precisa falar o que incomoda, né? O cara deixava a toalha tudo que não podia, que ela não gostava, só que ela não falava, né? Aí eu falei para ela, conversa com ele numa boa. Fala, olha, eu tô ficando doente, sabe por quê? Porque eu quero te dar bronca e eu não consigo. Eu não É, quero brigar com você. O nosso casamento é para valer, né? O nosso casamento é para valer. Eu não quero brigar com você, me ajuda. Ou então, eu vou ter que brigar com você, porque o Robson falou que eu tô ficando doente porque eu não falo. Aí o cara também falou, caramba, eu não sabia que eu tava te fazendo mal. pois Para é, mim você levava numa boa, para mim você levava numa boa. E ela achava que ele estava fazendo isso para chatear ela de propósito. Pergunta se curou. pronto, nunca Curou. mais. Bateu, doeu, pega que é Pega. teu. É assim que É, funciona. e quando a gente percebe assim o que são que as nossas projeções, né, que aquilo que incomoda é uma projeção minha, e eu pego para mim de verdade, eu falo para lá, deixa eu entender o que foi que me incomodou aqui, por quê? Aonde que está em mim esse comportamento que eu não estou conseguindo falar, né? Começa a pensar nisso, aquilo perde o sentido, perde o peso, perde a importância. Por quê? Porque você conseguiu resolver. Ah, outras pessoas vão fazer a mesma coisa, ou a mesma pessoa vai fazer, e você não vai mais se incomodar. Eu acho que um exemplo legal também, que dá para entender bem, Robson, por exemplo, teve uma época que eu tive o cabelo muito vermelho. Vermelho assim, gente, ó, da cor da minha blusa, né? Era muito vermelho. E eu Sério? gostava demais do meu cabelo, sim, eu achava o máximo. Na época eu tatuava, né? Então, como eu não tenho muitas tatuagens, eu nunca gostei, nem não fiz. Então, era um diferencial, tipo, na época eu gostava. E aí, uma vez chegou uma pessoa e falou assim: Nossa, mas é muito feia essa cor do seu cabelo, né? Eu falei: Você acha? Ela falou: Acho. Eu falei: Então não pinta o seu, não, que é feio. Falar que é feio e depois pintar, né? Mas aquilo não me ofendeu de maneira nenhuma, porque eu achava lindo. Então, quando a gente está de bem com a gente, pode vir que for, que a gente não pega pra gente. Mas quando a gente não Perfeito. tá bem, quer ver você sair de casa com uma roupa que você não tá se sentindo bem? E alguém pega e fala: Nossa, essa roupa sua tá estranha, né? Eu duvido que ele não volta e não troca de roupa, ou então quer ir embora na hora. Mas foi a fala do outro? Não. Foi porque a gente não estava bem. É assim ou não é? Bateu, doeu, pega Pega que que é é teu. teu. Senão Então, você não vai na resolver verdade, nunca. o que que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, às vezes, o que nos incomoda no outro não é problema do outro. Às vezes, o outro não está nem aí, é você que está com aquilo. É você que Exatamente. tá doendo em você. Chega na pessoa e resolve. Não fica remoendo aquilo. Né? Bateu, doeu, pega, quer ser. O que, que te incomoda nos outros, no mundo? Pensa, o que, que eu preciso mudar? Eu estou numa fase que eu não quero guerra com ninguém, eu estou de boa. Eu estou em paz. É Né? A tão pessoa bom fala, Robson, isso. você tem a cara redonda. Eu falo, minha cara redonda, para mim, tá muito bom. Se te incomoda, o problema é seu, não é meu. Não é Perfeito, verdade? Robson, Se perfeito. você não gosta da minha cara redonda, cara, o que, que eu posso fazer? Eu vou me matar porque você não gosta de mim? Para de olhar para mim e resolve o seu Para de problema. olhar para mim, para de me seguir, para de ficar perto de mim. Ou seja, o problema é seu, não é meu. Eu tô em É, paz, cara. Eu tô de boa, entendeu? é. Por outro lado, gente, a gente falou bastante também do lado positivo, mas vamos falar um pouquinho mais do lado positivo para a gente aprender a usar esse mecanismo, né, essa ferramenta a nosso favor. Então, aquilo que você vai passando assim, tanto nas redes sociais, quanto na sua família, quanto nos amigos, aquelas pessoas que despertam em você algum tipo de admiração, está em você aquilo que você admira no outro. Então, se você admira alguém que fala bem, você também fala bem ou pode falar bem.
né? Se você admira alguém Ou que tem a vontade de fazer bem, de falar isso, bem. e tem Às a vezes ela tem a capacidade, vontade, não né? fala, mas se espelha no outro. Isso, e Se pode admira o outro. desenvolver, a capacidade de fazer, né? A habilidade de fazer. Agora, se você tá olhando em volta e tá com dificuldade de encontrar qualidade nas pessoas, adivinha? Tá vendo poucas qualidades em você, né? Se você tem mais Exatamente. facilidade de criticar e julgar do que de elogiar e admirar, observa bem a sua vida. Porque, olha, eu tenho certeza que ela pode melhorar muito, muito, muito. Eu tenho certeza que pode acabar com o seu mau humor, né? Com a sua ingratidão. Esse simples hábito de, ao invés de criticar, elogiar. Ao invés de julgar, admirar. Gente, isso é uma libertação, não é, Robson? Só colocando em Nossa prática, Senhora. gente, para poder saber. Alguém aí que E está o aqui na detalhe, live né? já fez isso, já sentiu a diferença? Coloca aí pra gente. Se ficou mais E, o- leve, se faz e sentido, né? um detalhe importante, né, Laine? Quando eu entendo, quando eu aprendo, até nos casais a gente fala isso, né? Quando os casais começam a brigar muito, é porque eles param de ver a qualidade um do outro e começam a ver só os defeitos. Aí a gente faz perguntas no nosso trabalho como coach, né? O que chamou a sua atenção quando você conheceu essa pessoa? O que você admirava nela? Ah, ela era assim, ela era assim, ela... E você? Aí você começa a ver que eles estão criticando-se e pararam de se admirar, pararam de sentir gratidão pelo outro. É aí onde a projeção acontece. Um começa a ver o defeito do outro que está dentro de cada um, que É, já tinha, é. mas no começo não enxergava, né? Porque estava na emoção. A projeção Quando a emoção negativa, sobe, a quando a emoção inteligência. sobe, a inteligência cai. Então, ou seja, o amor é cego por quê? Porque está na emoção. Você não vê defeito quando você está quando você está apaixonado por algo, você não vê os perigos, você não vê defeito, você não vê nada. Não, e Aí projeta. quando cai, É. E quando tá quando vem apaixonado, a. projeta só as coisas boas, né? Só enxerga no outro as qualidades que tem em si mesmo, claro. O Henrique colocou assim, ó, pede para o Robson falar da situação do filho dele na área de esportes do condomínio dele e como ele resolveu quando estava sofrendo bullying. Está no livro, muito bom. Conta aí, Robson. O meu filho, ele sempre foi gordinho, né? E um dia ele estava jogando bola, ele chegou em casa chorando, querendo que eu comprasse a briga dele. Pai, que os meninos me chamaram de bolota, que não sei o quê, chorando, né? E aí eu esperei ele se acalmar, olha a inteligência emocional, abracei ele, igual a Super Nani ensina, né? Os pais não querem assistir Super Nani. Abracei ele, coloquei, respirei, acalmou. Quando ele acalmou, Lani, eu olhei no olho dele assim, ó, em rapport, né? Falei, filho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é magro? Não. Falei, então por que você tá chateado, filho? Quanto mais você brigar com eles, mais o apelido vai pegar. O apelido meu na escola era Tomatão. Aí ele começou a dar risada. Tomatão. Eu falei, filho, quanto mais eu corri atrás dos meninos, mais o apelido pegou. O dia que eu esqueci, eles pararam de me zoar. E eu sei que você também não é frouxo-cheiro. Você chama um menino de magrelo, você chama o outro de caveira, o outro de baleia. É verdade. Eu falei, então vai jogar bola e para de frescura. Senão os caras vão ficar te zoando. Se eu for lá resolver o seu problema, sabe o que eles vão falar depois? Vai lá chamar o papai. Você quer ser chamado assim? Ele não. Eu falei, então vai jogar bola e não me enche mais o saco. Acabou. Nunca mais o meu filho veio trazer problema desse tipo. Mas isso é Exatamente. inteligência emocional do pai, né? Que Se é fez o outro quê? pai, vai lá querer arrumar briga, vai lá querer arrumar confusão e tudo Vai mais. lá. É isso. O que acontece, né, nas escolas? O que tem de mãe e pai comprando briga, por quê? Falta de autorresponsabilidade, gente. O que você fez? Você desenvolveu no seu filho a autorresponsabilidade. Você também não é flor que se cheire, meu amor. E outra, você é gordinho. Qual o problema de Se chamar? É seu igual. filho é negro, seu filho é negro e alguém chamou ele de macaco, por exemplo, negro, e você for querer defender ele, você está ajudando no preconceito. Exato, porque qual o problema? É igual se Você eu é tivesse. branco, filho? Não. Tem orgulho do que você é e pronto. Pronto. Olha Tá só, tudo quantas certo. vantagens eu tenho em ser diferente. Não é porque eu sou diferente do outro que tá errado. É igual se eu tivesse ficado Bateu, chateado. doeu. Pega que é teu. Bateu, doeu. Pega o que é teu. Eu Se eu falei, filho, você tivesse. assuma. É. Se eu tivesse ficado chateado com o rapaz, com a moça que falou que meu cabelo era feio, sabe, o que eu ia fazer? Eu ia Pega que é trocar? teu. Pega que Sabe? é teu. Eu não consigo, gente, sinceramente, eu nunca tive problema com isso, né? Tipo assim, de me doer com o que as pessoas falam.
As que tentaram falar pra mim na indireta não teve bom sucesso, porque eu realmente não pego nada pra mim. Assim como eu não jogo nada pra ninguém. Se eu tiver que falar pra alguém, eu vou chamar e vou falar. Não se preocupe que eu não jogo indireta Eu pra ensino, ninguém. Laine, o pessoal dá risada, acha que eu tô com piada, com brincadeira. Não, esse Robson é um fanfarrão. Mas não é verdade, eu tenho atitudes assim. Se a pessoa me chamar, por exemplo, de gordo, de baleia, já me chamaram de boneco de Olinda uma vez. O povo é Ah, não, ó, criativo, né? você... Outro dia, um tempo atrás, né, um amigo meu quis me zoar, quis fazer um bullying comigo. Falou assim, Rob, você tá trabalhando com abelha? Eu falei, mas por quê? Porque você tá todo inchado, cara. Aí eu falei pra ele, são os seus olhos estão até esbugalando de tão inchado que tá. Quando alguém me elogia, eu falo pra pessoa, aceito e reconheço. Quando me criticam, eu falo, são seus olhos. Você tá enxergando em mim o que você é. Olha o sorriso. É. A Raquel colocou, macaco não é legal, não é mesmo, né, Raquel? Mas tem pessoas que não têm noção, né? É bem sem noção pra fazer umas brincadeiras. Só que se a gente pega pra gente, é isso, entendeu? Entender que o outro tá falando dele e não da gente. Então, se eu pego pra mim, é porque eu tenho em mim aquilo. Eu também acho. Então, se eu trabalho em mim, eu não preciso me ofender com o que o outro tá falando. Eu deixo com ela. Deixa pra lá. Uma outra questão, Laine, uma outra questão também importante sobre os homossexuais. Acho que um dos melhores amigos que eu tenho são homossexuais. E eu já cheguei a discutir esse assunto com eles. Se alguém tem preconceito com você, bateu e doeu, é porque você tem problema em ser homossexual. É você que não se assumiu ainda. O dia que você se Exato. assumir e alguém fizer uma piada sem graça, você dá risada, sabe? Porque não doeu, não é meu. Eu não Ó, tenho preconceito, eu me aceito do jeito que eu exato, sou. E exatamente. tá tudo bem. A Flávia escreveu: eu sempre sou julgada pela minha falta de vaidade. Falta de vaidade. Mas eu não me importo. Por que incomoda os outros? Porque incomoda eles. Porque é problema deles, Flávia. Talvez eles tenham vontade de ser livre igual você, de não ficar dependente de maquiagem ou de salão e tudo mais. E não quer fazer isso porque se incomoda com o que os outros vão pensar. E como você não é assim, você incomoda eles. Tá tudo certo, gente. É isso. Quando as Exatamente. pessoas falam delas mesmas, gravem isso na cabecinha de vocês. As pessoas falam dela. Quem vem me falar algo, ela tá falando dela, não é de mim. Quando vem falar de outra pessoa, tá falando dela também, não é da outra pessoa, não. Toma cuidado no E que você você vai viu que eu acreditar. postei, você viu que eu postei outro dia nas redes sociais, acho que você até curtiu. Eu postei o seguinte, as pessoas elas não querem ouvir a sua opinião. Elas querem ouvir a opinião delas na sua boca. Exatamente. Gente, nós temos Percebe? 3 minutinhos de live, né, que vai acabar. Então, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente poder estar respondendo, que ainda dá tempo, né? Eu quero contar uma coisa para vocês que é inédita, que só de pensar meu estômago já fica cheio de borboletinhas. O Robson é apresentador de um programa chamado Você Merece Ser Livre na TV Clique Brasil. E sexta-feira, às 10 horas da noite, né, Robson? Vai ser a comemoração de um ano de programa. Adivinha? Eu vou apresentar o programa para entrevistar ele. É Então eu verdade. convido vocês para participar. Depois a gente vai colocar a chamadinha aqui no Instagram para vocês Amanhã a verem. gente começa a divulgação, né? Amanhã a gente já É, começa a divulgar. Vai ter brindes, a gente vai sortear livros para quem participar, sim. pulseiras quânticas do Grabovoi, né? É. Então a gente vai Então, fazer um negócio bem legal. é isso mesmo. Então, se valeu a pena ficar aqui com a gente, ó, deixem aí seus joinhas. Eu fiquei muito feliz e muito lisonjeada pelo seu convite em apresentar o seu programa depois de um ano, né? E eu espero que dê tudo certo, porque é ao vivo. Já deu. Já Já deu. deu tudo certo. Então, como eu sempre falo, eu vou comprar uma fraldinha e vamos de fralda. Não tem problema se acontecer qualquer coisa. Galera, Um, muito dois, obrigada. Peraí, três. Robson. Nossa, vamos falar tchau, pessoal. Vamos. Muito obrigada, galera, pela participação de todos vocês. Sexta-feira, às 18 horas, eu volto, né? Dá tempo antes do programa de fazer uma live, mesmo que seja um pouco mais curta. E aí vou passar as coordenadas para vocês acessarem o site e assistir o programa. Robson, muito obrigada pela sua presença. Novamente, foi um sucesso, né? Você aqui sempre um sucesso. Obrigado pela sua simplicidade, pela sua compreensão, por esse profissional e pessoa maravilhosa que você é e que nos presenteou com a sua presença. E agora sim, a gente pode se despedir. Sucesso, 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 sucesso. Tchau, gente. sucesso. Fiquem com Deus e até a próxima.